Então, vamos ouvir o Senhor através da palavra. No livro do profeta Jeremias, foi a palavra que eu pedi ao Senhor. Quando eu cheguei, me sentei e orei ali. E Ele me deu Jeremias, capítulo 33, do verso 10 em diante. E foi realmente uma resposta assim tremenda, porque o Senhor disse: eu vou mostrar, filha, a você como vencer mais uma etapa do teu ministério na vida das pessoas, no crescimento apostólico das pessoas. O que é que eu faço? Jeremias capítulo 33, do verso 10. Assim diz o Senhor: neste lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria, e a voz de noivo, e a da noiva, e a voz dos que cantam. Rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra. Aleluia! Restaurarei a sorte da terra como no princípio, diz o Senhor. Aí ele diz: assim diz o Senhor dos exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais, e em todas as suas cidades haverá morada de pastores que façam repousar os meus rebanhos. Nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies, nas cidades do sul, na terra de Benjamim e nos contornos de Jerusalém e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos de quem os conte, diz o Senhor. Aleluia. Aí ele volta no mesmo capítulo, versículo 14. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguradamente. Ela será chamada Senhor, Justiça Nossa. Vamos repetir juntos? Senhor é justiça nossa. Fala mais uma vez. O Senhor é justiça nossa. Diga agora: o Senhor é minha justiça. O Senhor é a minha justiça. Diga: o Senhor é a justiça da minha família. O Senhor é a justiça da minha família. O Senhor é a justiça da minha vida. O Senhor é a justiça da minha vida. Para a glória do nome dele. Todos podem dizer amém? Amém. E o Senhor me deu exatamente até o verso 23. Porque aqui ele está falando e nos ensinando a vencer como geração apostólica. Então, esse primeiro dia de aula, eu quero falar um pouco sobre uma igreja apostólica. E nós encontramos aqui exatamente que desde o Antigo Testamento, Deus fez o quê? Deus determinou ao longo do Antigo Testamento um plano de resgate. Resgate para a humanidade. Queridas, lembre-se que o nosso Deus é um Deus de projeto. Servir a Deus é ter um propósito que não é seu, mas foi o próprio Deus. Antes que você existisse, Ele disse: eu vou botar essa criança que vai se tornar uma pessoa que vai cumprir o meu sonho na terra. O meu projeto na terra será resgatado, libertado, restaurado, recriado para a glória do meu nome. E fica se esperando até que chega Jesus. E Jesus, na sua caminhada, ele começa a dizer: não,
Eu vou para o Calvário. Não tinha ninguém que fosse. Ele disse, eu vou. Pai, eu vou. Quando Jesus vai, antes dele ser assunto aos céus, ele estabelece a igreja. Vocês sabem, agora se puder anotar, anotem porque isso é importantíssimo. Aonde que a igreja nasceu, apóstola? A igreja de Cristo nasceu quando Jesus estava na cruz do Calvário e foi aberto o seu lado com aquela lança e dali saiu água e sangue. Mas eu quero que você compreenda que foi ali, quando rasgaram Jesus na cruz. Talvez você nunca se perguntou por que fizeram tanta maldade com ele. Cada atitude daquela é um estudo bíblico enorme, sobre a cruz, sobre os cravos. Mas eu quero falar hoje sobre aquela lança que rasgaram. Eles ali não sabiam, porque foi do lado do coração que eles abriram Jesus. A noiva de Cristo, ela nasceu. E a noiva de Cristo somos nós. Amém? E eu quero que você saiba que esse Jesus, ele foi e estabeleceu uma igreja para ter fundamentos apostólicos. Porque para você compreender o apostolado, o apostólico, você tem que entender como é que Jesus veio, como é que Deus fez, como é que Deus permitiu. Os fundamentos bíblicos não estão criados por modernidade. Então, eu vou lembrar para vocês, para que vocês compreendam a profundidade de quem você é na pessoa de Cristo. Nós somos comprados com esse sangue para a salvação, libertação, cura, autoridade e poder para viver, ensinar e estabelecer as promessas de Deus. Quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós liberamos a unção de Deus sobre alguém, quando nós ministramos sobre a vida de uma pessoa, a unção do Espírito de Deus que está sobre nós, ele vai libertar, ele vai restaurar, ele vai curar. Oh, aleluia! Por isso que Jesus já nos fez uma promessa. Qual foi? Eu não vim buscar santinhos, porque ninguém é. Eu vim buscar pecadores. Por isso que o apóstolo Paulo diz, dos quais eu sou o principal. Que tremenda noção de quem ele era. Voltando novamente, fecho o parênteses da igreja, formação da igreja. Jesus pegou dos discípulos dele, separou 12. E disse, desses 12, eu vou fazer meus apóstolos. Como eu fui enviado, enviado de Deus, eu agora vou enviar. Irmãos, isso é coisa séria. Apóstolos enviados para fundamentar, estabelecer e fazer as promessas que Deus fez desde o Antigo Testamento se cumprirem. E agora Deus manda recomeçar ensinando justamente isso, os primórdios. As coisas têm que entender. Ou nós somos um povo transformado pelo Evangelho, ou então nós vamos ter que nos converter de novo. Você vê que a igreja foi mudando. Por quê? A tecnologia foi avançando, a igreja foi se tornando... Não é culpa da tecnologia, é culpa das pessoas. Que as promessas de Deus, porque a primeira coisa que Deus diz, olha, eu sou santo. É isso ou não é? E ele ainda diz mais, sede santos como eu sou santo. Mas para eu ser santo, você ser santo diante de Deus, você precisa saber aonde ele lhe plantou. Se você está plantado numa igreja das raízes bíblicas, que é a igreja apostólica, que haja o ensinamento profundo da palavra, não apenas a oração é maravilhoso, os dons espirituais são maravilhosos, mas eu quero lembrar a vocês que dons espirituais não nos salvam. São ferramentas. Ferramentas para se trabalhar. Amém? Amém. O Senhor Deus, na sua infinita grandeza e misericórdia, ele vai nos ensinando que através de Jesus, ele veio a esse mundo e com a sua conduta, com a sua integridade,
e amor, ele liberou sobre nós a promessa da vida do Espírito Santo e ele mesmo viveu essa integridade. E é isso que ele quer, que eu viva, que você viva, que nós vivamos a vida de integridade. E muita gente não quer mais a vida de integridade. Começaram a corromper os valores espirituais da chamada de Deus. Lembre-se que lá no livro de Malaquias, o Senhor diz: eu sou o Senhor que não mudo. Hello! Amém. Ele é um Deus que não muda. Ele é um Deus de princípios. Tá certo? Você está entendendo bem? Então o nosso Deus está olhando para a terra e ele fez uma promessa e manda que este povo viva essa promessa e espalhe essa promessa, leve essa promessa. Por isso que saem-se pelas nações pregando o evangelho, etc, etc. Porque o evangelho é o quê? Poder de Deus para transformar nossa vida. Boas novas. Boas novas de quê? Do rebelde 70%? Mas de salvação. Aleluia. Oh, você pode dizer aleluia mesmo? Aleluia. A de salvação. O que é salvação? É da palavra grega, souzo. A palavra de Deus vem transformando valores de Deus. Muitas vezes você não é íntegro, Deus te dá integridade. Muitas vezes você é uma pessoa dúbia, de caráter dúbio. O evangelho de Deus transforma caráter dúbio. Aleluia. Ele transforma. A Bíblia diz que ele nos transportou do reino das trevas, que aqui tem a cara do diabo, né? Reino das trevas. Você vive como o mundo, pensa como o mundo, anda com o mundo, comunga com o mundo, dá risada das piadas do mundo. Em Cristo, ele transporta você e eu para o reino do Filho do seu amor. E agora é Jesus, aleluia, que tem que estar na minha frente e na sua frente. Amém? As pessoas vão ver nas nossas atitudes, no nosso falar, no nosso deitar, no nosso andar, no nosso comungar um com os irmãos. Eles vão ver a metamorfose. Aleluia. Amém? Amém? Porque houve uma metanoia do Espírito de Deus dentro da nossa mente. Agora somos novas criaturas. Aleluia. E essas novas criaturas têm que saber que ela ou pertence e vive o que a Bíblia diz, ou então, queridos, Jesus vai voltar. Porque está se pregando. Por mais que as pessoas estejam... olha, tem horas que eu confesso a vocês que me dá uma angústia de alma. E eu me volto para Deus porque eu vejo as igrejas com tudo que tem para salvar o mundo. Não é só uma cidade. E elas vão para ali muitas vezes e se deleitam pela religiosidade. A igreja apostólica que vive dos princípios de Deus, ela passa luta. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ele falou no plural. Aflições, não uma afliçãozinha. E depois você vai estudar a Bíblia, você vê Salmo 34, verso 19, mas de todas o Senhor me livra. Amém? Amém? Então a igreja apostólica, ela está consciente de que ela está pisando em território sólido, que é em Jesus, que é a rocha inabalável. Amém? Aconteça o que acontecer, venha vendavais, venha tormenta, venha tempestade que vier, o Senhor te toma pela mão direita. Aleluia. Diz a palavra de Deus, para a glória do nome dele. Bom, aí o trono cede para Jesus aqui, e agora todo aquele que está em Jesus, dentro da promessa de Deus, envia o meu filho vai levantar apóstolos. Quando você chega e vê o apóstolo Paulo em Efésios, porque os ministérios começam, apóstolos, pastores, são 5 ministérios que tem dentro da igreja. Mas o homem quis mudar a história. Só que Deus não muda. Diga comigo, Deus não muda. Deus não muda. Querido, se Deus te fez uma promessa, pode passar o tempo que passar, Ele vai cumprir. Acontece o que acontecer. Apóstolo, já não tenho mais fé, eu não tenho esperança.
acontece o contrário na minha vida. Eu digo, é porque você ainda não se posicionou para dizer a Deus, Deus, eu estou aqui para que se cumpra na minha vida as tuas promessas. Amém? Tem as promessas para a humanidade, tem as promessas para as nações, mas tem as promessas individuais de Deus na minha vida e na sua vida. Ei, o Espírito Santo Jesus deixou na terra. E muitas vezes você diz, olha, eu fui num lugar tão opresso. Você foi, mas quem chegou lá foi o Espírito Santo e você. Você pode dizer glória a Deus? Deus vai mudar aquela atmosfera. Porque você e Deus é maioria. Aonde você estiver. Glória a Deus. Glória a Deus. Nunca esqueça disso. Pode estar tudo desmoronando. Você e Deus é maioria. Diga comigo, a igreja tem que ser modelo. A igreja tem que ser modelo. Organismo e organização. E nós vamos ver o seguinte: um organismo vivo. Diga comigo, organismo vivo. A vida de Cristo tem que jorrar em nós. Você chega lá num culto da treva, você em Cristo e o Espírito Santo, a coisa vai e começa a se movimentar. Porque a igreja de Cristo é um organismo vivo. Amém? Ele não deixa ninguém quieto. Não é repepé que eu estou falando, não. Eu estou falando de algo que se move. Você dá um glória, demônio não aguenta. Você dá um aleluia, o Senhor opera uma cura. Muitas vezes Deus está curando aí do seu lado e você não está vendo. Muitas vezes você diz, Senhor, eu tenho que andar tanto para ir para a igreja. Eu tenho que pegar o trame tal, o trame não sei das quantas. Minha filha, você faz parte desse organismo vivo. Aleluia. O Senhor te levanta, o Senhor te dá graça, o Senhor te dá força, o Senhor te restaura, o Senhor te anima e o Senhor diz, eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. O salmo tem que estar aqui. Na tua boca, diz a Bíblia, e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Aleluia. Aleluia. Senhor, o Salmo 91 é guerra? Amém, Senhor. Vamos lutar com ele. Então está aqui esse salmo, está aqui a tua palavra. Qualquer coisa você tem uma resposta na ponta da língua, porque a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. E quando fala coração, não é um órgão físico, bombeador de sangue. É o teu espírito vivificado pelo Espírito de Deus. Amém. Os pecados mataram o nosso espírito, nos separou de Deus. Mas agora o Espírito Santo veio e nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Hoje você entra em muitos lugares, você encontra gente cativa. Cativa da soberba, cativa do orgulho, da prepotência, da autossuficiência. Porque eu sei mais, eu sou melhor, mais, eu tenho mais dinheiro, não, meu carro é melhor. Muitas vezes, querido Deus, nem quer te dar aquele carro. Mas pela sua ganância, em nome de Jesus, é o Senhor que me deu essa bênção. Espera aí. Jesus não vai lhe dar uma bênção para lhe deixar endividado, arrebentado. Pode parar com isso. A prosperidade há, a bíblica há. O que é a prosperidade bíblica? Você não ter falta de coisa alguma. Quando Jesus diz, você é que tem que manifestar os dons do Espírito Santo. O que foi que Deus te deu? Revelação, visão, cura, discernimento, dom da sabedoria. Que eu vou estar falando, todo mundo fala só de uma listinha de 9. São 28 dons espirituais. Desde a administração. A coisa, irmão, é séria. A igreja apostólica, ela tem legalidade. Não, eu sou profeta. Aí todo mundo vem, muitas vezes a pessoa começa a profetizar do óbvio. Isso é terrível. A igreja não é só isso, gente. Volto a repetir, dons espirituais são ferramentas para o trabalho do Senhor. Não é sinal de que dá segurança de salvação. Jesus mesmo chegou e disse, olha, naquele dia muitos dirão, Senhor, expulsei demônio em teu nome, profetizei em teu nome. Não foi no nome da pessoa, foi no nome de Jesus. Olha a gravidade, escutem, pelo amor de Deus, é sério. E o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço.
Porque fizeram a obra do Senhor, não em fundamentos sólidos, mas em fundamentos da carne. Então a senhora quer agora que a gente viva como a igreja primitiva, no partir do pão. Sim, senhor. São princípios, são 4 fundamentos da igreja apostólica, em Atos, capítulo 4. Vamos voltar aqui. Então, para manifestar os dons do Espírito, os dons é para o aparelhamento do corpo. Não, eu sou a profetisa, eu sou a mais importante dentro da igreja. Não, irmã, vai se converter. Vai nascer de novo, mulher. Porque se não tiver em fundamento apostólico, não adianta você fazer e acontecer com profecias. Aí vai criando substituto para o sangue de Jesus, substituto para a palavra. Não faça isso que assim vai funcionar. Faça aquilo outro que assim vai funcionar. Não vai não. Quem funciona é Jesus, através do Espírito Santo e através do corpo dele. Glória a Deus. Voltando ao que eu disse antes. Cortaram. Vamos agora só ter pastores. O que é que fizeram? Alejaram a igreja modelo. Aí ficaram os pastores, sendo pastor presidente. Quem já viveu essa? Pastor presidente queria todo mundo subserviente, não obediente. Deus não chamou filhos, não salvou homens e mulheres para serem subservientes a ninguém, nem a Ele. Ele te capacita com o Espírito dele para que você o sirva. Aleluia. Se você canta, se você prega, se você tudo que você faz para o Senhor, lembre-se que é o Espírito dele se movendo dentro de você. Amém. Aleluia, essa energia santa. Glória a Deus. Amém? Você pode dar glória mesmo assim, bem bonito. Glória a Deus. Aleluia. A igreja com fundamentos, a igreja modelo, a igreja que segue Cristo. Gente, lembre, você está seguindo a Cristo, os ensinamentos de Cristo, o que Ele deixou para mim e para você. Ele nos fez povo seu, geração eleita, povo santo, Aleluia. de boas obras. Você não é um qualquer não, pelo amor de Deus. Você foi escolhido. Aleluia. Dentro de uma geração luciferiana, Deus escolheu você para lhe libertar, lhe transformar, lhe encher do Espírito Santo, lhe capacitar. Levanta essa cabeça e manda o diabo sair da tua frente. Em nome de Jesus, arreta Satanás. No meu caminho você não pode. Em nome de Jesus. Veja qual é o selo que você tem de qualidade. É o selo do próprio Espírito Santo.